Olá, tudo bem com você? Feliz semana! Que privilégio estarmos juntos aqui mais uma vez no canal da Igreja Adventista do NASP Campus Engenheiro Coelho, mas também no canal Adventistas Brasil e no canal Escola Sabatina Oficial para estudarmos mais um tema muito importante desta lição, do nosso guia de estudo deste trimestre, que fala sobre a verdade presente em Deuteronômio. O nosso grande desejo é que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você esteja nesse momento vivendo na plenitude da bênção de Deus e que você, mais uma vez, ao estudar conosco, como faz toda semana, cresça no conhecimento da palavra de Deus. Como eu sempre lembro a cada começo de estudo, você deve se inscrever no nosso canal, não só aqui no YouTube, mas também nos canais que estarão passando aqui na sua tela durante o nosso estudo, o WhatsApp, o WhatsApp, no nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram. Mas é muito importante também que você deixe o like nesse vídeo para que você nos ajude a esse material, essa informação, chegar a outros lugares, ser mais relevante. Também se inscreva ativando as notificações. Clique no sininho para que você sempre receba em tempo ali real o lançamento de um novo estudo. Deixe também o seu comentário e, como eu sempre peço, agora sim, no WhatsApp, copie o link deste estudo, cole no grupo dos seus amigos, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, para que esse tema chegue ao maior número de pessoas possível. Eu aqui estou mais uma semana muito feliz de receber você e nós iremos estudar o tema de número 7 da nossa lição, A Verdade Presente em Deuteronômio, e o tema desta semana é Lei e Graça. Você não pode perder o nosso estudo que começará daqui a pouquinho. Mas como temos em toda semana convidados especiais, hoje também eu queria já convidar aqui para estar conosco o amigo pastor Reinaldo Siqueira e também a professora Christy Chadwick. Eu vou apresentá-los aqui, começando pelo pastor Reinaldo Siqueira. O pastor é um velho conhecido, está conosco em todas as temporadas, às vezes até mais de uma lição conosco. E o pastor Reinaldo Siqueira, ele ainda é o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia aqui do NASP. Por que eu digo ainda é? Porque no mês passado, o pastor Reinaldo Siqueira recebeu um chamado, um convite da Igreja Mundial, onde ele, a partir do próximo ano, estará dirigindo o Centro Mundial de Estudos de Diálogo entre Adventistas e Judeus. Ele vai poder explicar um pouquinho melhor o que é isso. Mas o pastor Reinaldo também é professor do SALT UNASP, ele é professor da pós-graduação, da graduação. Atualmente, hoje, ele fala conosco, essa semana, a partir de Brasília, onde ele estaria participando de reuniões da divisão sul-americana. A igreja está naquilo que nós chamamos de concílio quinquenal a cada 5 anos, e líderes das várias funções são chamados para compor ali as reuniões. E o pastor Reinaldo, como diretor do seminário, está ali. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado. E na sequência, conta um pouquinho para nós o que é esse trabalho que o senhor vai dirigir a partir do próximo ano. Obrigado, pastor Júlio. Saudação a todos que nos acompanham no nosso estudo da lição aqui, no nosso canal da Igreja do NASP, nessa parceria com o SALT UNASP, novamente ao longo deste trimestre. E é um prazer estar com você, que Deus possa realmente nos abençoar, você que nos segue. E está com você também, pastor Júlio, aqui, está com a professora Christy, que é também professora aqui no nosso SALT UNASP, e poder estudar essa lição extraordinária que é o livro de Deuteronômio. Quanto à questão, pastor Júlio, deste convite que a igreja me fez, a Igreja Adventista tem, no seio dela, na sua organização mundial, escritórios que são dedicados ao relacionamento entre a Igreja Adventista com outras religiões, com outros grupos humanos, grupos étnicos, culturais, não é? E eu fui convidado para lidar um desses escritórios que lida com as pessoas de origem judaica e o judaísmo em si. E aí nós vamos ter o prazer de dedicar esse tempo, de contactar essas pessoas, esses líderes mundiais, e manter um diálogo de compreensão, de conhecimento e de maior entendimento entre adventistas e os judeus e o judaísmo. Eu espero que Deus possa nos usar, nos abençoar nisso. Isso vai ser, a partir do ano que vem, estarei o meu tempo integral dedicado a isso.
Amém, pastor. Mas o senhor não continua no Brasil, não é isso? O senhor muda para uma outra base. Olha, por enquanto nós vamos continuar no Brasil. Vamos ver como as coisas vão lidar. A pandemia, Normalmente a né? E gente tudo mantém mais. uma linha de diálogo aqui e viajamos às vezes. Aí é importante você estar perto de um aeroporto internacional para Ah, é poder ter verdade. acesso aos outros países. E aqui nós estamos no NASP, estamos perto de São Paulo, ou mesmo aqui em Campinas, e isso não será nenhum problema. Então, o senhor continua conosco. Estou feliz pela notícia. Continua conosco aqui. E isso é uma bênção, a globalização, a internet, os meios de comunicação, né, pastor? Mas olha, muito obrigado pela sua presença e de antemão, obrigado aí pelos anos, desde 2016, aí liderando o SALT do NASP. Fui seu aluno na pós-graduação, né, nas disciplinas de aramaico bíblico e de Septuaginta. Fui bem, né, pastor? Não fui mal, não, né? Tá tudo Foi bem. certo. Se você fosse aluno da professora Christian Aramaico, seria melhor. Mas comigo você foi bem, né? Mas fica assim, não é? Você é uma pessoa dedicada e capaz. Amém. Um prazer tê-lo Obrigado, como aluno. pastor Reinaldo. Então, falando da professora Christy Chadwick, a professora Christy Chadwick, ela, eu sei que estudou no Brasil, cursou História, depois se mudou para os Estados Unidos. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho aí, rapidamente, já que é a primeira vez que está conosco, né, dos seus estudos na área de arqueologia também nos Estados Unidos. Ela voltou ao Brasil para dar aulas no nosso chamado SALT do IAP, que agora se chama FAP, né, Faculdade Adventista Paranaense. E ela, alguns anos atrás, se eu não me engano, 2016 ou 2017, veio para o NASP, também com seu esposo, professor Christopher. Então, é Christy e Christopher. Eles são pais da pequena Emma, não é? Que é nossa aluninha aqui no Colégio NASP. E a professora Christy, ela ministra aulas na área de Antigo Testamento, hebraico bíblico, também na área de arqueologia. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite e que bom que conseguimos um espaço na sua agenda, que eu sei que é corridíssima, mas fale um pouco para nós da sua história, dos seus estudos e da sua experiência na área acadêmica e aqui no SALT UNASP também, para os nossos queridos irmãos adventistas e de outras denominações te conhecerem melhor. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês também. Saudações a todos, boa semana. A minha história, assim, eu estudei história no Brasil primeiro, mas o meu sonho sempre foi fazer arqueologia bíblica. E eu sabia que na Andrews tinha a Andrews University, o mestrado e o doutorado que eu queria fazer. Então, assim que eu acabei o meu bacharelado, eu fui para lá, para os Estados Unidos, para complementar os meus estudos com mestrado e doutorado. Fiquei lá 11 anos. Foi lá que eu conheci o meu marido e casei com ele, foi lá que a minha filha nasceu. E também me apaixonei pelo hebraico. Morei um semestre em Jerusalém para aperfeiçoá-lo, para aprender mais. E fui complementando os meus estudos sempre que deu, assim, na literatura hebraica, na Bíblia hebraica. E tenho uma paixão muito grande por esse assunto. Professora, muito obrigado. Eu também sou apaixonado pelo hebraico. O pastor Reinaldo sabe disso, né? Não tenho a capacidade e conhecimento de vocês, mas faço o que posso. Realmente é uma língua. Nós brincávamos, pastor Reinaldo, que a língua de Deus é o hebraico e o grego é a língua dos homens. Brincávamos na faculdade, né? Mas, professora, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter você aqui. Eu quero pedir, nesse momento, que você, professora Christy, faça uma oração para nós iniciarmos a temática, por gentileza. Claro, oremos. Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja presente, que Ele seja o verdadeiro professor, que possamos compartilhar a verdade dessa palavra, nos aprofundarmos nela, levarmos ela a todos os cantos do mundo. Guia-nos e abençoa-nos conforme a Tua vontade e para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, professora Christy. Eu quero chamar a sua atenção, que agora vai iniciar o estudo conosco. Como você sabe, todas as semanas nós temos um verso para memorizar. E o tema desta semana, que é Lei e Graça, também traz um verso. Então, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento, para que nós leiamos o verso para memorizar, que nos dá o norte,
que nos aponta para o estudo dessa semana, Gálatas 2:21. O apóstolo Paulo assim escreve. Acompanhe na sua Bíblia, ou até mesmo na nossa tela, que diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Como você sabe, toda semana nós procuramos aqui abordar o tema da lição, dando aqui uma ênfase que talvez você não vai encontrar na lição em si. Portanto, se os nossos convidados não lerem todos os versos ou em algum momento não citarem todos os pontos, é porque nós estamos complementando. A nossa ideia é que você estude conosco, você pause e a cada dia vai estudando conosco aqui como se fosse um comentário bíblico. Eu queria começar, pastor Reinaldo, falando com o senhor a respeito de um tema que ele permeia o meio evangélico, se podemos dizer assim. Há claramente no meio evangélico uma distinção entre o que é lei e o que é graça. Comumente nós ouvimos dos nossos irmãos evangélicos que a lei foi dada por meio de Moisés, usando até um texto de João, não é? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. E de modo que hoje nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Bom, fato é que todos os princípios da lei de Deus são baseados naquilo que nós chamamos do seu amor e também do seu caráter. O fundamento do governo de Deus é o seu caráter. E podemos dizer que o que dá base a este fundamento é o amor de Deus. Quando nós lemos, pastor Reinaldo, falando um pouquinho aqui sobre lá no céu, onde nós começamos a história dessa humanidade, porque a história do ser humano começa antes da criação do ser humano, lá em Ezequiel 28, 15 e 16, a lição vem nos falando de modo ali secundário a respeito da queda de Lúcifer, não é? É dito ali em Ezequiel, também é falado do rei de Tiro, o senhor vai poder explicar um pouco melhor, mas esse texto também se referencia a Lúcifer. É dito que ali, nele, em Lúcifer, no céu, se encontrou iniquidade, pecado, e que ele pecou. E dentro do contexto dessas palavras, podemos dizer, pastor, que para haver pecado deveria antes haver lei. Então, é possível afirmar que a lei existe antes mesmo do mundo ser criado? A lei de Deus já existia antes da criação do mundo? Obrigado. A pergunta é realmente interessante, pastor Júlio. E quando a gente para pensar, aquilo, os evangélicos vão citar que a lei veio por Moisés, não é? E a graça veio por Jesus, de certa maneira está correto, só que, de certa maneira, está plenamente correto, é uma declaração bíblica. O problema é que nós esquecemos que quando que Jesus, qual é a origem de Jesus? Jesus existe desde quando? O problema é quando a pessoa pensa em Jesus somente quando ele nasceu aqui na Terra. Mas Jesus, ele existe desde a eternidade. Então, a graça de Deus através de Jesus vem desde a eternidade. Então, a pessoa pensa, vem lei primeiro, depois vem graça. Mas a graça de Deus, através de Cristo, para todas as suas criaturas, vem desde a eternidade, porque Cristo existe desde o princípio, como diz o Evangelho de João. Ele era Deus, estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Então, nós temos de lembrar essa perspectiva da eternidade de Cristo. Portanto, se a graça vem de Cristo, não quer dizer que a graça é algo novo, que vem agora. A graça é algo que existe desde o princípio. E aí a questão da lei. A lei veio por Moisés. Quando a gente pega isso, tem uma expressão idiomática bíblica que vai falar da lei escrita que Deus deu para Moisés, no Sinai. Mas que a lei já existia antes de Moisés, o próprio livro de Gênesis, que Moisés escreveu, fala. Porque diz que Abraão guardou as minhas leis. Gênesis 26. E ainda Deus não tinha dado para Moisés. Então, isso é antes ali. E depois vem aquela definição básica da Bíblia. Pecado é a transgressão da lei. Olha, se Adão e Eva pecaram, é porque a lei existia. E aí o texto de Ezequiel nos chama a atenção para Lúcifer. Diz que Lúcifer pecou. Ali se pega a figura do rei de Tiro, isso é bem típico da profecia e da poética profética. Você representar algo superior através de um símbolo histórico que ele está se referindo.
Ele começa a falar do rei de Tiro, mas depois o próprio linguajar poético vai além do rei de Tiro. Diz, você estava lá no Éden, você foi criado, você andava no meio das pedras flamejantes, se cobriu de tudo. Ó querubim da guarda. Aí você diz, olha, mas não está falando mais de Tiro aqui, do rei de Tiro. Mas representa, através do rei de Tiro, aquele que por detrás da humanidade é o rei das nações ali, falando do inimigo. Aquele que diz, tudo me foi entregue, eu sou rei de tudo isso aqui. Ele falou para Jesus, eu dou para quem quiser. E ele realmente, Jesus não contestou isso, não diz a verdade. Só que eu vim aqui para resgatar a humanidade de você. E Jesus agora é o nosso rei, né? Já não é mais ele. Mas a dificuldade vem, com respeito à lei, por um problema de compreensão que nós temos com a Bíblia, básico e fundamental. Quando a gente pensa de lei, você falou ali do hebraico, a língua de Deus, e o grego, a língua dos homens, né? Nós temos de pensar na lei dentro da língua hebraica. O que quer dizer lei? E o curioso é que lei na língua hebraica não quer dizer lei. Então, assim, lei não quer dizer lei. É curioso isso daí. Porque a palavra Torá, que é a palavra básica para lei, ela quer dizer instrução, orientação. A gente sempre pensa em lei, a gente pensa ou na mentalidade grega, que é o costume do povo, que se tornou, portanto, a regra, a norma, e aí vem a palavra norma, normatização, que vem do pensamento grego, ou seja, eu faço isso, então isso se torna norma, e a gente legisla agora, vira lei, porque se tornou norma, é o costume da nação. Ou nós pensamos em lei dentro da dimensão latina, do lex, que é a palavra lei em latim, que está ligada com poder e autoridade. Aqueles que são da classe superior estabelecem as regras que os outros devem obedecer. É aquele tal de quem pode manda e quem é sábio obedece. Não é? Então, esse é o tipo do pensamento latino. No pensamento bíblico, nada tem nada a ver nem com o grego, nem com o latino, nem com o romano. A lei está ligada com a noção de criação. Deus é o criador. E quando ele cria alguma coisa, ele tem um projeto. É que nem o engenheiro que faz um aparelho. Ele projeta esse aparelho para funcionar de um certo modo. Okay? Então, ele projetou, ele criou o ser humano, criou lei, criou as normas, as instruções de como o ser humano vai funcionar. Ele é aeróbico, ele tem de respirar, ele tem de se alimentar, sabe? Ele tem de fazer exercícios, ele tem uma correlação com a natureza, de responsabilidade de cuidar da natureza, ele tem uma correlação com outro ser humano, de companheirismo, não é? Existe o nível da afeição, do casamento, o homem, a mulher. Está tudo isso na criação de Deus. E Deus, como ele criou, ele coloca ele cria para funcionar de um certo modo. E quando nós falamos de lei, é o manual de orientação dele. É que nem você comprou um aparelho e ele vem o manual de orientação. Aqui, e esse manual de orientação é a Bíblia. Ele colocou assim, ó, sabe como você vai ser feliz? Vai ser feliz deste modo. Eu criei você para viver assim, para se relacionar assim, para cuidar da natureza assim. Se você cuidar, você vai sempre ter ar puro, alimento em abundância, bom relacionamento com o seu próximo. Você vai funcionar bem. É que nem aparece. Você segue o manual de orientações, você funciona bem. Você não segue as orientações, ou você não funciona direito, ou você não funciona nada, ou às vezes você se queima. E é isso que está ligado com a lei de Deus. Quando a pessoa peca, quer dizer, ele transgride uma orientação que o Criador deu para que nós funcionássemos daquela maneira. E se você não observa essa orientação, essa instrução, você pode não funcionar bem, não funcionar nada, ou você pode, inclusive, se queimar, que é a morte. Um exemplo simples, porque a gente pensa sempre na lei moral, que é a nossa lei de responsabilidade um com o outro. Mas as leis de Deus são físicas, biológicas, né? São todos os tipos de leis. Tudo isso é lei de Deus. Ele nos fez aeróbico. E eu gosto dessa ilustração porque ela é bem simples. Eu decido, não, eu não sigo lei nenhuma. Eu sou independente. Eu não quero respirar. Eu vou parar. Eu tenho direito de fazer isso? Tenho. Deus me criou um ser livre. Eu posso decidir não obedecer à lei de Deus. Aí eu paro de respirar. 7 minutos, me queimei. Já era. Mas por quê? Porque a lei de Deus é injusta? Não.
É porque você foi criado para respirar. Por que Deus me fez? Ele te fez assim, o seu projeto é assim. Se você respirar bem, fizer exercício, vai ter saúde. Se você decide não obedecer essa lei, você provavelmente não vai funcionar ou vai morrer. Essa é a noção básica de lei na Bíblia. E por isso ela existe desde que Deus criou, existe lei. E ele criou seres superiores, que são seres morais, como os anjos, como o ser humano, que além de ter a capacidade de vida, eles têm capacidade de decisão, de criação, de inter-relação. Mas esse tipo de capacidade, ele é livre, ele pode escolher sim ou não. Isso traz também um outro fator dessa criação, que é responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E, portanto, a lei também nos coloca nisso. E quando a gente peca contra a nossa própria natureza que Deus criou, nós somos responsáveis pelo mal que vem sobre nós também e sobre aqueles que nós estão ao nosso redor. E é o que isso aconteceu com Lúcifer no céu, com outros anjos, com Adão e Eva na criação e com o mundo que estava sob a responsabilidade dele. Mas lembra, lei está ligado com criação. São as normas que Deus estabeleceu para a sua criação funcionar. E se nós observarmos, estaremos bem e viveremos abundantemente. Bem, professor Reinaldo, pastor Reinaldo, muito obrigado por essa tão bela introdução. Professora Christy, gostaria de complementar? Fique à vontade, por favor. Eu gostei muito dessa associação com o Criador, né, e com a criação, porque o Criador, ele faz quem a gente é. Ele não determina o que a gente faz. Ele determina quem a gente é. A gente tem a liberdade de escolher o que faz. E quando a gente muda a nossa perspectiva da lei, em vez de o que eu devo fazer para quem eu devo ser, ela passa a fazer mais sentido. Se a gente pega principalmente os 10 mandamentos, não é só, vou usar também o exemplo mais pesado, não matarás. O não matarás, o matar não é uma coisa só que eu faço, é uma coisa que eu passo a ser. Porque quem mata passa a ser um assassino. Quem adultera passa a ser um adúltero. Então, você muda a essência de quem você é, e a lei descreve o que é um ser moral de acordo com a bondade, de acordo com o amor e de acordo com o propósito de Deus. Ele é o Criador, ele fez a gente quem a gente é, e ele fez a gente a imagem e semelhança dele. E ter escrito a lei para a gente ajuda a gente a visualizar isso, a visualizar quem ele é, visualizar quem ele espera que a gente seja. E também, quando a gente pensa em termos de ser, a lei não precisa ser apagada com a graça. Ela é independente da graça. Ela complementa a graça. Porque a graça é o que me salva, mas a lei é o que me mostra como ser a imagem e semelhança de Deus. Perfeito, professora Christy. Muito obrigado por essa complementação. Mas já que a professora Christy tocou nessa questão da lei, veja, professora, ali em Deuteronômio nós temos a nação hebraica na fronteira de Canaã. Eles estão numa situação prestes ali que eles vão herdar a terra, né? O povo escolhido de Deus estava pronto para entrar na tão famosa terra prometida, o que deveria durar alguns dias, dura alguns anos, nós conhecemos bem a história. Mas ali naquele momento final, digamos assim, pouco antes da morte de Moisés, existem instruções que Moisés repete ali ao povo, aos hebreus, várias e várias vezes. E entre essas instruções, nós temos claramente a ideia de que eles serão chamados para ser obedientes a Deus. Isso é repetido em Deuteronômio 4:44, 7:19, 28:58, 30:10, 31:12, 32:46 e 33:2. Minha pergunta, professora, o que é que Moisés repete tantas vezes ali e por que ele repete tantas vezes a mesma coisa quando o povo está prestes a herdar a terra? A repetição, ela é uma característica da literatura hebraica e ela é usada como característica de ênfase. Muitas coisas eram repetidas para que quando elas fossem transmitidas de forma oral, ou seja, Moisés escreve, mas as pessoas não recebem uma cópia escrita, elas ouvem, memorizam, repetem. Então, a repetição na escrita enfatiza a repetição na hora de passar de pai para filho, na hora de lembrar e na hora de enfatizar o que Deus quer. A partir do momento que eles entram na Terra Prometida, eles vão estabelecer um reino que tem que ser um reino exemplar.
E o exemplo é como é um reino com pessoas que vivem e que são a imagem e semelhança de Deus. Eles são representantes de Deus aqui na Terra. E como representantes de Deus, tem que fazer as coisas que Deus faz, da maneira que Deus faz. A gente tem um paralelo muito forte no cristianismo, que é o fato de sermos representantes de Cristo na Terra, de Deus na Terra. E para termos essa imagem e semelhança com Deus também, temos que ser obedientes, temos que refletir o que Deus é no céu, como Ele trata as pessoas. Então, é uma responsabilidade que a gente carrega para frente, para que os outros possam ver e encontrar aqui na Terra a representação divina para poder depois serem levados para o céu também. Muito bom, professora Christie. Então, quer dizer que essa repetição ali, as palavras de Moisés, elas têm uma intencionalidade. Quando ele repete tantas vezes ali, isso é uma ferramenta da literatura hebraica para que nós aprendamos. E, é claro, também o povo, pastor Reinaldo, é especialista em esquecer, né? Como o ser humano é especialista em esquecer. Então, importante essa ênfase da professora Christie aqui. Eu me lembro, lendo ali, Deuteronômio 25, versos 17 a 19, ali a história, mais uma vez, Deus repetindo a história ali do que os amalequitas haviam feito, né? Deus começa dizendo, lembra-te, e ele finaliza, não te esqueças. E o sábado é um mandamento que vem com lembra-te, né? Porque Deus sabia que o povo iria se esquecer. Professora Christian, muito obrigado por esta importante informação. E para você que está nos acompanhando, perceba, a lei ela é dada ao ser humano desde a sua criação. Mas antes disso, onde a criatura, mesmo antes da criação humana, quando os anjos são criados, já existem leis, já existem ordem. Como o pastor Reinaldo colocou, a palavra bíblica Torá significa ensino ou instrução. Então, onde há criatura, há necessidade de instrução. E Deus, ele trabalha de forma pedagógica, repetindo ao povo aquilo que certamente ele sabia que o povo iria esquecer. Agora, pastor Reinaldo, há um incidente, falamos da lição de segunda-feira, né, com a professora Christian, aqui na lição de terça-feira conta um incidente lá de Deuteronômio 10, de 1 a 15. O senhor fique à vontade se quiser pontuar algum texto, mas ali existe um contexto interessante que ensina como Deus se sente em relação ao povo, apesar do pecado. Deus ama o ser humano. Deus cria o ser humano para não pecar. Porém, conhecemos a história. O ser humano cai. O ser humano peca. Como Deus se sente diante desse ser humano, pastor Reinaldo? E o que esses textos, esse relato ali de Deuteronômio 10, de 1 a 15, eles ensinam sobre a graça de Deus nesse contexto de Deuteronômio? Abrindo o microfone, pastor Júlio. Tranquilo, pastor? Bom, aí no 10 ele vai relembrar a questão das segundas tábuas da lei, que as primeiras foram quebradas pelo pecado do bezerro de ouro, né? E a experiência, então, de Israel nessa situação é uma experiência difícil com o ser humano, né? Na realidade, a gente olha todo o ser humano. Deus, a Bíblia não começa com Israel, a Bíblia começa com a humanidade como um todo. E a humanidade como um todo vai sempre se afastar de Deus, seja antes do dilúvio, seja depois do dilúvio, né? Seja ao longo da história. E o curioso é que o povo de Deus também, que viu, que recebeu as coisas de Deus, também tem uma tendência de sempre se afastar do Senhor. Isso é infeliz. Diz, mas isso é Israel. Mas é só olhar para a história do cristianismo. A história do cristianismo é uma história, se o cristianismo nunca tivesse afastado de Deus, nós teríamos a história que temos desde os primeiros séculos, Idade Média, história moderna, de tanta calamidade, tanta tragédia realizada por cristãos e pelo cristianismo. E muitas vezes em nome de Deus. Tá? E aí você olha assim, Deus pensa quando vê tudo isso aí. Né? E o curioso disso é esse Deus que ainda, de maneira... e você aprende isso na história de Israel, porque Deus diz assim, olha, em pensar em você, isso é Oséias, gostei de trazer o texto, quando pensar de você, eu deveria te destruir.
É só de pensar nisso, ele usa uma imagem, inclusive, materna. Ele usa, se remexe dentro de mim todo o meu ventre. É curioso. Ele usa uma imagem materna de uma mãe que deu à luz a uma criança, que deu à luz à vida. E diz, como eu poderia te deixar, ó Efraim? Como eu iria te destruir? Eu sou Deus, eu não sou homem. Se eu fosse homem, acabaria. Mas eu sou Deus. Né? E é este que nós vemos na história de Israel. Portanto, para mim, neste capítulo, o que mais me impacta nessa direção aqui é que ele diz lá, o próprio título do dia, né? Diz para o teu bem. Né? Diz letovra. Né? Então, você para o teu bem. Para o teu bem o quê? Deus termina assim. O que é no final, então, ó homem, que Deus pede de ti? O que é que o Senhor requer de ti? Isto é o Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 em diante. Não é que tu temas ao Senhor teu Deus, pratiques a justiça, ames a misericórdia, e você pode andar humildemente com o teu Deus, para guardar os seus mandamentos, e isto para o teu bem. Agora, é interessante este verso aqui, pastor Júlio. A minha impressão e eu já vi alguns autores que também têm essa mesma impressão, que este verso, em vez de dar simplesmente uma série de ações que Deus requer, o foco, na realidade, que Deus quer é que nós temamos a Deus. Ouve agora, Israel, o que o Senhor requer de ti. Não é que temas ao Senhor teu Deus. E os que vêm depois são explicativos. O que é temer o Senhor? Pelo temor do Senhor no nosso coração. Ele diz lá, temer ao Senhor eu traduziria assim, não é que o Senhor pede de ti, não é que temas ao Senhor teu Deus, ou seja, que ande em todos os seus caminhos, que o ames, que o sirva de todo o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje eu te ordeno para o teu bem. Diz ali a nossa lição, né? Diz lá, letovlar, para o bem teu, de ti. Então, isto na realidade, o objetivo de Deus. Deus não pede o ser humano para guardar a sua lei, para temer, para relacionar com ele, para um bem. Deus é Deus, Deus é completo. Sem dúvida, ele nos ama e quer o nosso bem. Mas o beneficiado de tudo isto, de toda a história, é o ser humano. Quando o ser humano anda nos caminhos do Senhor para temer o Senhor, amá-lo, amar a justiça, fazer o que é bom, é para o próprio bem dele. O maior beneficiado é ele ou ela. Ele que anda nos caminhos de Deus, ela que anda nos caminhos de Deus, são os beneficiados. É curioso isso. Tudo que Deus faz, tudo, desde o primeiro ato da criação, não é para o bem dele, é para o bem dos seres que ele criou. Sempre. Tudo. Então, quando Deus pede essa obediência, que nós remitemos o seu caráter, na realidade, o maior beneficiado somos nós mesmos. Uma vida boa, feliz, uma família que traz realização, sabe? Uma sociedade onde existe paz, um mundo onde existe a bondade. Olha, isso é tão poderoso, pastor Júlio. Eu gosto de uma história, e sem encerrar essa reflexão aqui. Eu conheci uma sobrevivente do Holocausto. O nome dela é Geni Friedman. Geni, ela nasceu na Áustria, cresceu na Romênia, e quando ela era uma jovem de 14, 15 anos, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Ela foi presa pelos nazistas, deportada da Romênia, presa em campos de concentração, sobreviveu. Geni, ela, depois da Segunda Guerra, ela veio ao Brasil conhecer ao Senhor, conhecer o Evangelho, se tornou membro da nossa igreja. E depois, mais tarde, ela ficou viúva, com os filhos já adultos, mas aí um amigo dela de infância morava em Israel. Eles se casaram já com certa idade, ela foi morar na cidade de Haifa. E lá, uma vez, conversando com a Geni na cidade de Haifa, em Israel, ela falou assim, Reinaldo,
aqui em Israel as pessoas me questionam por que eu creio em Deus. Como você pode crer em Deus, Geni, se você, quando jovem, sofreu tanto durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial? Aí você diz, sabe o que eu respondo? Eu disse, não, Geni, gostaria de saber. Eu falei assim, não ponha em Deus a culpa do homem. Eu olhei assim e falei assim, mas o que você quer dizer, Geni? Ela disse o seguinte, Deus deu os seus mandamentos, 10 mandamentos. Se todo mundo guardasse os 10 mandamentos, como seria este mundo? Aí as pessoas me respondem, seria um paraíso. Não teria guerra, não teria acontecido o Holocausto. E diz, e por que não guarda? Porque o ser humano não quer. Então, se nós queremos o bem do ser humano, guarde os mandamentos de Deus. A sua vida será boa, o seu lar estará bem, a nossa comunidade estará bem, nosso país e o mundo. Tão simples para o nosso bem. Pastor Reinaldo, que tremenda reflexão, importantíssima o senhor nos trouxe. E eu fiquei pensando aqui nessa questão, como nós seríamos mais felizes se procurássemos viver os mandamentos de Deus, né, de forma plena. E ainda hoje temos pessoas que enxergam a lei de Deus como uma prisão, não é? Como uma cerca, como, como algo negativo. E que tremenda lição essa dessa senhora Geni, né? Não esquecerei dessa frase, não coloquemos em Deus a culpa dos homens. Deus, para você que me ouve, sem o ser humano, continua sendo Deus. Agora, eu e você, sem Deus, o que somos? E eu achei muito interessante, pastor Reinaldo, que os versos aqui, os termos hebraicos, seu e você, estão no singular, né? Ou seja, Deus, ele ama o povo, mas o apelo é a mim, Júlio, a você, Reinaldo, a você, Christ, a você que nos assiste. O apelo de Deus, ele é singular. A salvação é singular, não é coletiva. Será uma coletividade porque Deus vai salvar a todos que o buscarem, mas o apelo é individual. Tremendo. Professora Christ, esse povo se torna escravo no Egito, né? Ali em Deuteronômio, nós temos Deuteronômio 5, de 6 a 22, nós temos a repetição de Moisés, dos mandamentos lá de Êxodo. Quando fala ali do quarto mandamento, professora, tem algo diferente daquilo que nós encontramos em Êxodo. Deuteronômio apresenta algo diferente. O que é dito ali a mais no quarto mandamento, em Deuteronômio 5, 6 a 22, em relação a Êxodo 20, de 8 a 11? E o que esse complemento, digamos assim, em Deuteronômio, ele revela sobre a relação de lei e de graça? Aqui há uma conexão mais forte com o mandamento e a liberdade da escravidão. O sábado tem um significado muito especial nesse contexto, porque pessoas que são escravas não podem descansar, nunca. Não têm a liberdade de tirar um tempo para si. E a primeira coisa que marca a vida deles, que marca a questão da liberdade deles, é que eles têm um dia em que eles não precisam trabalhar. Antes mesmo de dar os mandamentos no Monte Sinai, Deus passa para Moisés as instruções a respeito do maná em Êxodo 16. E naquelas instruções, eles não precisam trabalhar no sábado, eles não vão colher maná no sábado. Tudo será colhido e preparado na sexta-feira. Eles já imediatamente terão um dia livre. Muitas vezes a gente associa os mandamentos de Deus com uma restrição da nossa liberdade. Mas se a gente olhar com cuidado, se a gente conhece a intenção de Deus e a gente compreende, coloca uma perspectiva do amor divino nas leis que ele dá, a gente percebe que elas trazem muito mais liberdade do que o mundo nos dá. O exemplo da dona Geni, por exemplo, a ideia de que se seguissem os mandamentos, a gente viveria num mundo sem guerra, sem prisioneiros, sem campos de concentração. Nós teríamos liberdade verdadeira no respeito que a gente teria por Deus e um pelo outro.
Deuteronômio, então, enfatiza esse contraste, mostrando o sábado como símbolo de liberdade. E é outro mandamento que muitas vezes é associado com a restrição da nossa liberdade. Mas quando a gente percebe a perspectiva de Deus, vê o carinho dele e a intenção que ele dá, e percebe que a liberdade nos tira desse mundo e nos coloca mais perto de Deus, a gente percebe justamente a liberdade que existe no sábado e não a restrição. Então Deus está ensinando através das palavras e do contexto em que ele coloca o sábado, mostrando para eles que ele trouxe para eles liberdade verdadeira. Eu me lembro, professora Christie, há tempos atrás, escrevendo um pequeno paper, material de 7 páginas a respeito de Isaías 58. Não tem como falar de sábado e não falar de liberdade. E não tem como falar de sábado e liberdade e não lembrar, não é, pastor Reinaldo, de Isaías 58. E eu me lembro de um autor, escrevendo ali alguma coisa e pesquisando, eu lembro de um autor que dizia assim, o povo clamava a Deus por liberdade, mas se recusava a libertar os seus irmãos. Veja só. Pediam a Deus aquilo que eles não estavam dando aos próximos. E a gente não está falando de pessoas ali em Isaías 58 que eram gentios. Deus está falando com o povo de Deus. Eu não esqueço também uma aula que o pastor Reinaldo fez na capela uma vez sobre Isaías 58. Ou seja, 13 e 14 só tem sentido à luz dos versos 1 a 12, não é, pastor Reinaldo? E a professora Christie disse algo que me veio à mente agora. Um mundo de mandamentos de Deus sendo seguidos não traria guerra nem campos de concentração. Será que nós, cristãos, não estamos muitas vezes criando campos de concentração em nossas casas, com nossos filhos, com nossos irmãos? Será que quando nós entendemos o sábado de forma equivocada, num contexto de escravidão e não de liberdade, será que nós não criamos para nós mesmos esse fardo, esse peso? Eu me lembro da oração sempre do meu filho no sábado. Josué tem 7 anos, e a cada pôr do sol ele diz: Senhor Deus, obrigado pelo sábado, e eu espero que ele dure muito. E quando o sábado acaba, ele diz assim: Senhor, eu queria que durasse mais, mas que pena, já acabou. Será que eu, como pai, que estudo a Bíblia, e você que me ouve, será que nós temos no coração esse desejo, esse pensamento sobre o sábado que uma criança tem? As palavras da professora Christie foram muito propícias aqui. Campos de concentração espirituais não devem existir para aqueles e entre aqueles que entendem e obedecem aos mandamentos de Deus de forma plena. Sábado é liberdade. Pastor Reinaldo, a última pergunta desta semana para o senhor. Eu queria falar um pouco contigo sobre Deuteronômio 9, de 1 a 6, pastor. Fique à vontade se quiser ler os versos. Mas ali Moisés ele tem uma fala que ela é muito enfática no sentido de apresentar a graça de Deus. Queria perguntar ao senhor, a graça ela alcança somente aqueles que são fiéis a Deus? Somente aqueles que guardam os mandamentos? Somente aqueles que fazem tudo certinho? Ou a graça de Deus ela é para um grupo maior de pessoas, pastor Reinaldo? Bom, aqui em Deuteronômio 9, Moisés relembra ao povo de Israel que Deus estava dando a posse da terra para eles, não pelos méritos deles. Porque se olhasse para a história passada deles, não tinha muitos méritos. Eles tinham muitas rebeliões, momentos difíceis em que realmente até abandonaram a vontade de Deus clara para eles naquele momento. Mas diz, não é por causa dos seus méritos, não é porque você merece, mas isso é porque da fidelidade de Deus. Foi um problema da população, ele falou, o pecado dessas nações está fazendo com que a terra os omite, os tire de lá, e também porque eu sou fiel aos patriarcas. Mas aí vem essa noção, pastor Júlio, talvez, da graça. Está falando sobre lei e graça, né? A graça também está ligada com a criação. Por quê? Porque você não precisa fazer algo meritório para ser criado. Você é criado sem ter feito nada. E Deus te dá todas as bênçãos da criação, como deu a Adão e Eva, como deu aos anjos. Deus, por exemplo, Jesus mesmo fala lá, porque qual que é a expressão do cuidado de Deus para com todas as pessoas? Diz,
Deus manda a bênção sobre justos e injustos. Faz nascer o sol sobre bons e maus. Faz dar a chuva. E isso não, a pessoa não precisa ter mérito para Deus fazer isso. Deus, na verdade, é um Deus gracioso. Por isso que diz, a lei de Deus está ligada com o Criador, a graça também. Porque ninguém fez nada por merecer para poder um dia existir. Isto é de graça. Agora, o que acontece nessa graça, que ela se torna surpreendente, é que nós, quando escolhemos mal, quando fazemos aquilo que não merecemos, que não daria mérito nenhum para nós, Deus ainda continua sendo gracioso. Apesar da gente, Deus continua. E é uma rebelião sistemática, terrível, onde nós começamos a colocar em perigo as outras pessoas, quando colocamos a nossa própria existência ou a terra do Senhor em existência, quando leva a Deus a agir na história, trazendo o seu juízo. É interessante isso. Deus é muito paciente, ele é longânimo. Ele diz, ele vai até onde ele pode. Né? E se nós paramos para pensar, de vez em quando nós temos até problema com essa graça de Deus que é paciente demais. A gente gostaria que ele agisse mais rápido. Né? Mas a gente tem que lembrar que ele, no final, é um pai que ama, e não ama só os filhos bons e obedientes, ele ama também os filhos desobedientes e maus, e tenta trazê-los de volta para si. E esta é a história toda do Êxodo, e Israel foi um exemplo disso. Porque Israel desobedeceu a Deus muitas vezes. Pelos méritos, deveria ter sido destruído. Mas Deus diz, não. Ainda que vocês não mereçam, eu vou te dar ainda. A minha graça se estende para vocês. E quanto isso é verdade na nossa vida também. Tantas vezes. Graças a Deus por isso. Porque é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. E aí a se submeter a Deus e começar com o Senhor uma experiência mais positiva que aquela que tínhamos vivido anteriormente. Então, essa história do Êxodo, essa história da Bíblia, essa história do Antigo, do Novo Testamento, essa história da humanidade, desde o início da criação até o final da restauração. Tudo vem de graça das mãos do Senhor. Pastor, de vez em quando, pastor Reinaldo, eu converso com algumas pessoas, porque as leis de saúde também são importantes, não é? As leis dietéticas que Deus implantou ali, através de Levítico 11, Deuteronômio 14. Às vezes alguém diz para mim, olha, mas o meu parente, ele nunca seguiu leis de saúde. Ele sempre fez tudo o que queria, bebeu, fumou, comia de tudo e morreu com 100 anos. Eu digo, misericórdia de Deus. Viu, irmão? Porque era para ter sido consumido muito antes. E eu lembrei do texto, né, pastor? É pela misericórdia de Deus que vós não sois consumidos, né? Agora, pastora Christy, eu queria lhe fazer também uma última pergunta. E o pastor Reinaldo, se quiser complementar, depois fique à vontade. De modo prático, como guardar os mandamentos de Deus? Eu estou falando aqui de toda a Bíblia, mas se eu fosse focar nos 10 mandamentos, como guardar os 10 mandamentos e evitar o legalismo? Qual é a diferença entre obediência estrita e inabalável e legalismo? E sendo mais específico, no sábado, em relação ao 4º mandamento, de modo geral, em relação ao sábado, qual é a diferença e como guardar de forma plena sem ser legalista? Professor Júlio, professora Cris, só antes dela responder, eu vou ter de realmente sair agora. Eu tenho uma aula neste momento. Fique à vontade, pastor Reinaldo. Vou deixar, porque é o seguinte, vocês já viram, todo mundo vai perceber como a professora Cristi traz uma reflexão muito apropriada, e eu vou deixar ela encarregada de ser minha voz aqui no final também deste programa. Pastor Reinaldo, Deus o abençoe grandemente. Obrigado por ter estado conosco nesse contexto, e não ache que foi a última vez. O senhor foi para longe, mas está perto, viu? Tá bom, obrigado, pastor Gil. Professora Deus Cristi, abençoe. Vocês também, a todos que nos acompanham aí, grande abraço. Eu peço desculpas, porque eu vou realmente ter de sair agora. Paz, pastor. Nós já estamos chegando ao final aqui, e vou deixar vocês com uma bela conclusão, vocês vão ver. E eu também vou ver depois, quando repassando a lição desta semana. Um grande abraço para vocês. Obrigado. Tchau, pastor. Então, juntos aqui, professora Cristi, você e eu, isso aí. Como guardar os mandamentos sem ser legalista, e especificamente falando do 4º?
Vou começar. Jesus respondeu essa pergunta uma vez, né? Respondeu muito bem. E eu vou resumir o resumo dele, que é: o foco não pode ser na lei. O foco tem que ser em quem escreveu a lei. Então, o foco tem que ser em Deus, tem que ser em Cristo. Se a gente olha para Cristo e a gente ama o próximo, então Deus e o próximo, todos os outros se encaixam no lugar. Se o nosso foco está em Deus e em Cristo, a gente não é legalista, porque a gente está se concentrando nas coisas certas, a gente está priorizando da maneira certa. Estar na presença de Deus transforma quem a gente é e permite que a gente seja seguidores dos mandamentos, não que a gente faça ou haja de maneira vazia dessa maneira. O sábado é um bom exemplo, porque o sábado, ele é um mandamento mais geral. Ele é um mandamento que, por mais que você expresse a guarda do sábado exteriormente, no que você faz e no que você não faz, na verdade, a guarda do sábado é um estado espiritual interno. Então, quando você passa o sábado em paz, na presença de Deus, interagindo com Ele o tempo inteiro, sendo guiado por Ele, celebrando, aproveitando realmente o sábado, aquele sábado é verdadeiro. E por outro lado, mesmo sem fazer nada, você se guardou de quebrar o sábado, mas você está ali olhando para o seu relógio, contando os minutos para o sábado acabar. O seu sábado já acabou. E você abriu mão daqueles últimos minutos que você tinha para estar na presença de Deus e para estar num lugar maravilhoso, o templo do sábado. Então, o sábado é um bom exemplo, porque ele ensina a gente a guardar as coisas através de uma transformação do coração. Não é, assim, muito uma lista do que fazer e não fazer, mas uma dedicação a Deus e ao próximo de uma maneira a trazer alegria, a trazer paz, a trazer comunhão com Deus. E quando essas coisas são conquistadas, elas são o fruto do Espírito, o fruto da guarda do sábado. Então tem essa diferença, né? Às vezes, é um pequeno teste, mas se você está prestando atenção no teste, também não é muito bom. Mas quando a gente acaba o sábado distraído e você nem percebeu ele acabar, e você estica ele um pouquinho mais, como se o pôr do sol pudesse ser mais tarde, porque você quer um pouquinho mais de sábado, você está realmente naquele espírito do sábado, que é o contrário do que eu falei, de você estar ali contando os minutos para ele acabar. Ele já acabou. Se você está contando os minutos, ele já acabou. Você não está naquele espírito certo mais. Para alguns ele nem começa, né, professora? Verdade? Ele nem começa se levarmos em conta essa questão. Mas, professora Christy, eu quero agradecer muito a você, já agradecer ao pastor Reinaldo. Foi uma lição muito inspiradora, com grandes lições, é bom ouvi-la, é bom ouvir a sua experiência com a Bíblia, é bom ouvir o olhar de uma irmã, de uma mulher, lendo o texto bíblico, porque as mulheres têm realmente uma visão. Eu costumo dizer que as mulheres são melhores motoristas, as mulheres são melhores líderes de empresas, né? Melhores professoras, e é muito bom o homem que às vezes está no contexto só de outros homens ouvir aqui, principalmente alguém que tem conhecimento do texto bíblico, como você, a gente sabe da tua capacidade e como você procura viver aquilo que você prega. Então, que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus abençoe o seu ministério da educação, do ensino, que é muito importante aqui no contexto do NASP, e eu tenho certeza que quem nos assistiu e nos assistirá foi e será grandemente abençoado pela sua presença aqui. Já fica o convite para as outras oportunidades, vamos agendar ainda este trimestre, ainda possivelmente, para uma outra lição de Deuteronômio, para você estar conosco novamente, tudo bem? Vai ser um prazer. Eu quero orar nesse momento, então, agradecendo por tudo que passamos aqui e pedindo que Deus ilumine os nossos irmãos, os nossos amigos, e já lembrando que na semana que vem teremos um novo estudo, lição número 8. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações, copie e colhe esse link nas suas redes sociais. Vamos orar neste momento juntos, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eterno Deus, muito obrigado pela presença do pastor Reinaldo, até minutinhos atrás, e da professora Christy conosco aqui, trazendo lindas reflexões a respeito da tua palavra. Eles foram bênção para quem assistiu e serão bênção para quem assistirá.
que os nossos irmãos que usam este canal para preparar a sua lição ou para estudar, professores, alunos, sejam grandemente abençoados. E os nossos irmãos de outras denominações, sejam da Igreja Adventista ou de outras denominações que nós sabemos que também nos acompanham, sejam grandemente abençoados pelo estudo de Deuteronômio. Nos guarda e nos traz aqui na próxima semana. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.